Olá, boa noite. Ao vivo, vamos esperar um pouquinho o Instagram entregar essa live para a gente começar mais uma live semanal. Olá, a Bárbara entrou. Sejam todos bem-vindos. Simone. Então, tenham uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui que eu tô começando aí inicialmente semanalmente. Eu e a Bárbara essa semana vamos falar um pouquinho sobre a mulher madura, ela chegando aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Cida, Simone, sejam bem-vindas. Olá, E boa noite. boa noite, Bárbara. Me ouve bem? Estou ouvindo bem. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Eu te ouço bem, tranquilo. O pessoal aí que tá chegando na live, sejam a Rayane, sejam todos bem-vindos, né? Se estiver ouvindo bem a gente, dá um ok nos comentários. A gente vai falar um pouco de um assunto, às vezes pode ser interessante, mas ao mesmo tempo meio espinhoso, né? Porque toca um pouco na nossa ferida, toca um pouco naquilo que a gente precisa mudar, né? Preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, principalmente aí as mulheres. E com certeza irei fazer dos homens também, né? O homem maduro, né? As características ali de um homem maduro, mas também do homem imaturo, né? Bárbara, seja muito bem-vinda, né? Uma honra. Gostaria que você se apresentasse aqui para minha audiência aí, pessoal que vai ver agora, hoje ao vivo, mas também vão ver depois. Gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente. Tá bom. Prazer, gente. Boa noite. Meu nome é Bárbara, né? E eu sou psicoterapeuta, atendo mais especificamente os casais, né? Essa demanda aí de relacionamentos, principalmente restauração de casamento, aqueles noivos confusos, aqueles namorados problemáticos. A gente está aí agindo nesses casos diariamente. Né, formada também pelo Dr. Jorge Rodrigues, né? A gente são mentores aí, colegas de classe. E Uhum. no que for possível. Obrigada pelo Tá convite. certo. De nada, que legal, que legal. Às vezes a gente troca aí uns pacientes, né? Você me recomenda, eu recomendo também você para algumas pessoas que chegam até mim com alguma demanda. Enfim, a gente vai trocando essas experiências, né? Mas hoje eu queria falar, né, de uma mulher especificamente, para poder falar um pouco sobre a mulher madura, né? No que se refere aí a que seria essa mulher madura, o que seria essa mulher que amadurece ao longo da vida, né? E começando a trazendo algumas características talvez de imaturidade ou também características de maturidade, né? Mas eu queria iniciar, né, com uma passagem que eu estava meditando hoje um pouco, né? Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei adulto, né? Eliminei as coisas de criança. Então, nós somos convidados ao passar do tempo a deixar certos, tanto o alimento de criança, que é o leite, que é a papinha, mas depois chega um alimento sólido, né, mais nutritivo, mesmo que seja um gosto desconfortável, mas a gente precisa, porque a gente precisa alimentar esse corpo, né, tratar desse corpo. É a mesma coisa para o nosso processo de amadurecimento da nossa personalidade, né? A criança tem certos comportamentos infantis, o adolescente certos comportamentos imaturos, mas na vida adulta nós somos convidados a mudar esse comportamento, né? E aí o que eu te pergunto, Bárbara, você aí, com sua experiência de atendimento, o que você acha aí o que você tem visto de sinais, de características de uma mulher imatura ali, principalmente no relacionamento, né? Como você disse, a gente faz parte ali dos mentorados do Dr. Jorge, a gente fala bastante ali de relacionamento no nosso perfil, mas também nos nossos atendimentos. O que mais chega para mim hoje é terapia de casal e sobre relacionamento, né? Dificuldade no relacionamento. E o que você tem percebido, assim, esses sinais de imaturidade
nas mulheres que você tem atendido, ou até mesmo visto, né, por aquilo que você tem estudado também. Sim, sim. Não, é muito visível, né? Você consegue ver claramente. É como se fosse aquela criança fazendo birra no meio do shopping. Se você estiver ali ouvindo aquilo, você já percebe que tem um grau de maturidade. E aí, o problema é que a pessoa vai agindo de forma matura e vai acarretando vários problemas, né? Ela vai pegando como se fosse um caminhãozinho assim e acumulando. E só colocando coisas ali que vão acarretando, né? Como se fosse uma bola de neve também, que uma hora vai machucar. Né? Uhum. E tá muito frequente, assim, né? Maturidade em vários pontos, assim, sabe? Uhum. De justamente não conseguir olhar para a realidade como ela tá. As pessoas estão fugindo muito, né, daquilo que é, daquilo, querendo ter um controle que não tem. E aí essa necessidade Uhum. de controle, de querer as coisas do seu jeito, enlouquece. E aí você se frustra e fica sempre assim, quase que também uma vítima da história, uma vítima da realidade e só Uhum. piorando a situação, que aí você não se coloca como agente de mudança daquilo, né? E eu Uhum. gostei Sim. dessa passagem que você trouxe, porque justamente a criança ela tem que crescer, ela tem que amadurecer. E hoje a gente está vendo tantos adultos aí adultos de 30 anos como uma criança, agindo como uma criança realmente. Então, assim, não se trata nem de idade, é de maturidade mesmo, igual a gente está trazendo aqui de conteúdo, porque é uma noção de justamente usar do intelecto, usar da sua inteligência. E que hoje em dia Uhum. parece que não está sendo aguçado isso, né? É tudo Sim. sentimentalismo, é tudo emoção, é tudo bem bom, é tudo assim, só vai, não pensa, não usa, né? Aquilo que nos torna Uhum. humanos, né? Os animais, eles também Sim. têm esses instintos assim como nós, mas o que nos torna humano é esse intelecto, essa capacidade de pensar e decidir, raciocinar e assimilar e tudo mais. Então, tá falhando muito nisso, né? E aí, quando falha nessas Sim. coisas, outras vão sendo acarretadas aí junto. Sim, sim. E aí é uma interessante que você fala, né? É muita sensibilidade, muita afetação emocional, né? A criança é assim. A criança, ela é muito afetada, tanto no corpo, não pode falar um pouquinho mais grosso com ela, não pode, né? A criança já chora, já interpreta como não me ama, como você não me ama, papai não me ama, mamãe não me ama, né? Quer o meu mal, não gosta de mim, a tia não gosta de mim. Então, assim, até se o cachorro late alto, assusta ela, ela fala que o cachorro não gosta dela, né? A criança ali, na forma que ela interpreta a realidade de forma afetiva. Então, a gente começa a perceber que esses sinais de maturidade do corpo da mulher, aonde ela não se cuida mais, né? No que se refere ao relacionamento, ela não se cuida mais porque a mentalidade dela, né, infelizmente influenciada pelo feminismo, ela acha que não vou cuidar e o problema é meu e pronto, acabou, né? Eu que sei da minha vida, né? Tipo, meu corpo, minhas regras. E aí ela para de cuidar dela. Ela já não tem mais a virtude ali da beleza mesmo, a Uhum. beleza, né? De cuidar da beleza própria da realidade dela, né? Do corpo, né? É o cabelo, é a roupa, é o cheiro da casa, é o cheiro da roupa, é ser agradável, a leveza na fala, no trato, a leveza no comportamento, é meio que tudo atropelado, é como se fosse. Você consegue, já ficou olhando, observando adolescente? Anda todo desengonçado, né? Anda, né? Menino, menina, não sabe andar direito, e começa a ter uns trejeitos, e mexe, anda meio corcunda, e a menina quer andar de salto e tropeça, tudo sem jeito. E aí a mulher que não amadurece em determinados aspectos, principalmente aí do corpo, ela já não sabe andar direito, ela fala de qualquer jeito, ela altera o tom de voz, é meia bruta, né? Claro que tem toda a história de vida dela, a gente entende, mas ela não amadurece na leveza da feminilidade, na leveza do trato do falar, do toque, o que encanta, naquele encanto próprio do feminino.
isso falta, é sinal, literalmente, ou porque não aprendeu, né? Ou porque literalmente, assim, na sociedade que vive, na família que viveu, ou literalmente faltou informação, ou literalmente faltou maturidade mesmo. Faltou conviver com alguém mais maduro para amadurecer essa pessoa. Uma personalidade mais madura para amadurecer essa pessoa. E aí ela fica muito, não se cuida, não cuida desse corpo, não cuida desse básico da vida, da casa, do corpo, acha ruim, né? Interpreta ali eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade, né? Esse discurso que está muito assim, né? Literalmente, é um egoísmo que grita. E aí tudo se sente. Outro sinal de imaturidade é esse afeto, muita afetação, né? Muita afetação. E a gente percebe que quando o marido trabalha demais, ele não, interpreta como não me ama, não me quer, né? Ou então ele está cansado, está com outra. Então, assim, interpreta tudo como a gente ali na psicologia ali, né? Em terapia cognitivo-comportamental, interpreta uma distorção cognitiva como personalização. Ela personaliza como se fosse para ela, né? Esse erro que a gente chama de erro cognitivo. Ela interpreta para ela, não me ama. Tudo que é feito da vida, ela se enxerga como vítima, né? Da circunstância, vítima da realidade. Sendo que não é. Não é, ela não consegue interpretar a realidade tal como ela é. Mas olha sempre com um ar de afetação. É isso que você vê também, assim, às vezes, nos atendimentos que você faz, nas pessoas que você acaba aconselhando, assim, também, ou Bárbara? Essa autorreferência, né? É tudo para si, aí se não tá do seu agrado, então, ou tá te atacando, ou tem inveja de você, é um tanto de coisa que a pessoa vai entrando naquilo, porque tá alguma coisa errada, não tá te satisfazendo, o mundo não tá te servindo, então tem alguma coisa errada, né? Que absurdo isso. E assim, é muito isso. Nós mulheres, a gente tem que trabalhar muito, muito, sempre, 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 na questão de não se deixar levar pelo feminismo. Porque a gente é contaminada desde cedo, né? E às vezes nem por maldade, muitos dos nossos pais também falam muita coisa assim, né? Então, se você nunca dependia de homem não presta e tudo mais, são frases que vão entrando na nossa cabeça que se a gente não se atentar, não parar para raciocinar sobre elas, isso vai contaminar a gente cada vez mais. Então, assim, todas nós tinha que realmente estar muito atenta para não ser levada por nenhuma ideia feminista. Porque aí, ali ele pega uma coisa que vai entrando muitas outras, que é a raiz, que é a natureza. O feminismo, ele deturpa a natureza feminina. Ele quer tirar isso. E aí, se a gente não sabe o que é próprio nosso, o que é ser mulher, como que a gente vai conseguir ser uma mulher madura, né? Então, a gente tem que olhar a natureza daquilo. A gente sabe que uma banana esverdeada, ela não está madura, porque a gente olha a natureza dela, né? Uma goiaba, por exemplo, ela pode estar esverdeada e pode estar madura. Então, assim, muito de qual é a natureza daquilo para a gente conseguir amadurecer e lidar com aquela fase, né? Mas, assim, o feminismo, ele deturpa isso. Ele tira da mulher muito da essência dela. Entende? Se a gente não tiver atento a isso, vai ser assim, as atitudes vão ser guiadas de forma a te sair daquilo e pronto. Você gera caos, você gera problema, porque você vai cobrando dos outros aquilo que não é próprio, porque você não está no seu papel. Então, quando você não está no seu papel, você quer exigir muito dos outros. Então, né, em todas as fases a gente vê isso, né? Num namorado, que a pessoa já quer tratar como se fosse um marido, no marido que quer tratar como se fosse filho, né? Quer mandar, porque o homem não manda em mim, né? Então, sim. Não que ele mande mesmo, mas justamente ela não vai conseguir deixar ser guiada, ela não vai conseguir confiar no homem, porque o feminismo, ele entra muito com essa ideia, né, que não se pode confiar nos homens, né? E poxa, não, se a gente não tem essa confiança, se a gente não consegue entregar essa confiança, a gente também não se permite ser guiada por alguns momentos,
Entendi. E Uhum. precisamos disso, né? Se a gente olha Sim. a história já mostra isso. Maria, ela confiou muito em Deus para dar um sim tão entregue, tão, Uhum. sim, tão Sim. verdadeiro, tão sem desculpas, igual a gente sempre tenta dar. Uhum. Ela confiou, né? E depois, Uhum. em toda a história dela, da passagem dela também, ela vem confiando e se submetendo a São José, né? Então, ali logo cedo, com um bebezinho no colo, e vão para o Egito. Lugar que eles fugiram, os antepassados fugiram, vão para o Egito. Então, Sim. confiança daquilo ali. Né? Então, é possível e deve-se confiar em homens e mulheres, mas aí a ideia que nos pregam é que não é confiável, né? É como se Uhum. fosse Sim. e uma competição e tudo mais, então você vai fugindo dessa essência desse papel que você pode exercer. E aí sempre gera muitas Sim. brigas, né? Como se fosse energias brigando entre si. E não dá certo. Não dá certo. Dá sempre muitas Sim. brigas. Sim. 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 E aí é aquilo, né? A gente pode se perguntar quem é a pessoa madura, né? Se não uma pessoa que é virtuosa, né? Virtuosa, tanto no âmbito religioso, sim, mas não no âmbito também humano da vida, né? A honra, a virtude da honra, a virtude ali de honrar os seus compromissos, de responsabilidade, ser responsável com as suas escolhas, né? Honrar aquilo que você prometeu diante de Deus no altar, ou diante da testemunha, diante da comunidade religiosa, ou diante da comunidade civil, aquilo que você prometeu, né? Ali talvez diante de um namoro, diante de um noivado, diante de um casamento, e você honrar com a sua promessa, né? Então, assim, quem é a pessoa madura? Aquela que é virtuosa, pessoa virtuosa. E quem é o virtuoso, né? O santo, vamos dizer assim, né? O santo, aquele que é santo, aquele que busca a santidade, né? Aquela, né? A gente está falando de mulher, então, assim, aquela que busca a santidade em vários aspectos da vida, não só no aspecto religioso, mas busca, de certo modo, a perfeição, vamos dizer assim, com zelo, ser zelosa, né? No que se refere à casa, no que se refere ao zelo com o marido, no que se refere ao zelo na beleza, né? No autocuidado, no que se refere à vida religiosa também, mas no que se refere ao cuidar do marido, né? Enxergar o marido como se fosse a missão, né? Missão dada, missão cumprida. Então, a minha missão é cuidar dele. Vai vir os filhos? Vai vir. Beleza. Mas o marido veio antes dos filhos, né? Então, assim, às vezes a mulher matura, ela se apega desordenadamente aos filhos, esquece do marido. Se apega desordenadamente à mãe, ao pai, às amigas, dá mais ouvido às amigas do que ao marido, dá mais ouvido às influencers, né, das redes sociais do que ao próprio marido, né? Tem umas influencers boas aí, né? Então, né, modéstia à parte, tem gente boa, mas acaba às vezes dando muito mais ideia, dando muito mais, se deixando levar muito mais pelas coisas ruins, por outras pessoas, do que esse diálogo maduro com o marido e não busca a virtude, né? Então, assim, a busca por uma vida virtuosa é o que amadurece. O que eu tenho percebido nos meus atendimentos uma vida virtuosa amadurece. Mas eu tenho um transtorno mental, não sei o que. Tá, então trata com medicação, trata com terapia. Concomitante a isso, junto com isso, a vida virtuosa, que é o que vai fazer amadurecer. Essa é a percepção que eu tenho tido, né, ao longo aí do que eu tenho atendido os meus pacientes. E um sinal de imaturidade, é onde a pessoa não busca essa virtude, não busca essa vida virtuosa, né, essa vida santa, vamos dizer assim, é achar que o amadurecimento tira o sofrimento. Né? Assim, a pessoa madura não sofre. Não. Acho totalmente desconexo, não tem nada a ver. E aí é onde, né, a gente conversava um pouquinho durante o dia ali, mandei um arquivo para você e tal. E é justamente, né, que o amadurecimento vem por meio do sofrimento, né? O amadurecimento ele vem por meio do sofrimento.
e eu ser responsável com as minhas escolhas, que vai trazer sofrimento, mas que vai me amadurecer. Né? Então, assim, as minhas escolhas pode trazer sofrimento? Sim. Mas outra consequência é o sofrimento? Sim. Mas também é o amadurecimento. Então, assim, as pessoas confundem, assim, vou amadurecer e vou ficar de boa na minha. Não, não tem nada a ver. Né? Vai sofrer, vai ter sofrimento. Né? Porque a gente está em processo de construção. Né? Como diz tem um salmo que eu gosto, terminai, Senhor, a vossa obra começada. Né? O salmista vai dizer. Então, assim, nós estamos em constante construção até a morte. Né? O Dom Henrique Soares, um bispo lá que faleceu de Covid e tal, né? Muito santo, ele dizia, né, que nós estamos constantemente em processo de construção e só depois da morte é que vai saber como vai estar esse edifício. Então, assim, é necessário entender que o amadurecimento não tira o sofrimento, ao contrário, o sofrimento que nos amadurece. Exato, exato. Não é, Bárbara? Muito, muito isso. Você falou essa questão de viver as virtudes, né? E as pessoas esquecem muito disso, né? E quer que os outros aprendam. E esquece de viver em si, em você primeiro. Em olhar para si e praticar disso. Porque, como você falou, a gente... Olha, não é que nós mulheres vamos ser perfeitas. Não. Mas a gente tem que estar muito consciente daquilo que erramos, das nossas misérias, e sabendo aonde a gente quer chegar, das virtudes que a gente precisa estar praticando diariamente, né, para alcançar um pouquinho mais de cada vez, né, para que a gente possa alcançar, assim, olha, melhor, né, se aproximar um pouco mais da perfeição, porque não é que a gente vai ser perfeito, mas o que é perfeito? É o próprio Deus. Então, à medida que a gente vai nos aperfeiçoando, então quer dizer que a gente vai nos aproximando daquele ser que é perfeito. E esse é o nosso, né, o sentido da nossa vida final. Então, assim, para todos nós. Então, se a gente não olhar isso, se a gente não tiver um olhar para as virtudes, e a gente não vai ter nenhum caminho a seguir diariamente, né? Então, isso é super importante, né? E aí, igual você falou, assim, desse sofrimento. Também é uma coisa, né, assim como o feminismo, tem sido pregado muito também. De, olha, se te faz sofrer, é ruim, né? De você fugir. Fuga, né? Fuga do sofrimento e busca do prazer. Então, assim, isso te destrói, isso te deixa animal. Te deixa animal mesmo, como um bicho, que você não consegue enxergar a própria realidade que tem ali na sua frente. Por isso que você sempre está ali sofrendo, sempre está sendo vítima. E aí, quando a gente fala de sofrer, amadurece, eu acho que algumas pessoas até pensam assim, nossa, então sou muito madura, porque eu sofro muito. Eu tenho muitos pacientes assim, nossa, mas o tanto que eu sofro, mas não é isso, não é sofrer por sofrer também. É sofrer com sentido, é sofrer pelas coisas certas, né? Então, se a gente fizer até uma assimilação assim que a gente estava falando, né? Criança não é madura, criança não tem maturidade, né? E ela precisa o quê? Crescer para que crie essa maturidade. Então, se a gente fizer essa assimilação justamente com a academia, por exemplo, que ela traz uma coisa muito externa daquilo que até já falamos um pouquinho, né? E que depois eu vou entrar mais aprofundado, porque isso é muito importante para a mulher, mas trazendo essa assimilação para a academia, ali, para você crescer, você precisa estar sofrendo mesmo, entende? Sim. E justamente, às vezes você pode até provocar um sofrimento ali, mas está fazendo tudo errado. Você está fazendo os exercícios tudo de qualquer jeito e tudo mais. Ali pode causar uma dor na coluna. E você pode achar que está crescendo muito. Então, às vezes, você pode precisar de um personal, né? De um terapeuta para ajudar você a sofrer pelas coisas certas, da maneira certa. E às vezes você vai ter que olhar conhecimento, buscando, tendo atenção àquilo que você está fazendo, ao equipamento, ao ambiente. Então, a atenção, né, à nossa realidade,
trabalhar em cima daquilo, aí você começa a sofrer pelas coisas certas, né? Porque, por exemplo, tem pacientes que muitas vezes sofrem desmedida sobre um término de namoro. Tá, terminar um namoro é ruim, mas não é a morte, né? Não estamos falando de um filho doente no hospital. A gente não está falando assim de um término, de uma crise conjugal dentro de um casamento, né? Tem pesos muito diferentes. Pesos muito diferentes. Sim. Né? Então, assim... Porque o namoro, né, é um processo de descoberta, né, Bárbara? Não é ainda aquilo que tem que ser para o resto da vida. Exato. E vai ser por toda a vida. Exato. E essa medida também está muito errada ultimamente, né? As pessoas estão considerando o namoro como se fosse um casamento, morrem de medo de terminar um namoro, mas um casamento, se não der certo, separa. Quantos atendimentos eu não peguei assim? Que, nossa, eu tinha aquele pensamento que se não desse certo, separava. Aí a gente separou, mas tá aqui, os problemas vão resolver. Agora, né? Sim. Agora, sim. Mas a ideia era antes, tudo é essa. Né? E muitas pessoas ainda estão com esse pensamento. Se não der certo, separa. Mas um namoro, não. Tem que tentar. Então, assim, sofrer pelas coisas certas também. Que isso, aí sim, se a gente tiver um olhar atento, a gente engrandece. Aquilo eleva a nossa alma, né? Não facilita, não tira o nosso peso, né? Porque a gente precisa disso para que o músculo realmente se crie. Mas ele dá um sentido àquele sofrimento, né? Então, quando a gente pega um livro, tipo, Em Busca de Sentido, que a gente vê Viktor Frankl falando, né, sobre o sentido da vida dele, estando em um campo de concentração, falando sobre isso, falando sobre o sofrimento diário deles ali, gente, você não sabe, não é nem se você vai estar vivo amanhã, é se você vai estar vivo daqui a alguns segundos. Porque parece que você já não tem mais força, você não tem mais nada. Mas mesmo assim, ele ainda vê sentido em cada fase da vida dele. Aquilo ali o preenche, aquilo ali, apesar de muito triste, ele usa daquele sofrimento para crescer, para elevar a sua alma. Então, assim, é no crescimento, é ali no sofrimento que a gente, dando um sentido a ele, aceitando a realidade, né? Assim como a gente falou no início da live, ver a realidade e aceitá-la é um ponto crucial, com responsabilidade, se colocando no papel de protagonista, não de vítima, torna tudo diferente. É que faz a diferença na sua própria vida para você conquistar as virtudes. Sim. E aí você tinha falado de Maria, né? Que Maria foi responsável ali com o sim dela. Ela sofreu, não deixou de sofrer, ali fugindo do Egito, com uma criança no colo, e né, num burrinho, né? Num jumentinho, ali atravessando o deserto, não sei o que e tal. Né, aquele sofrimento daquela época, né, deu à luz ali no meio dos animais, né, cheirando a esterco. Então, assim, todo esse sofrimento, né, o sim dela trouxe sofrimento, mas ela permaneceu de pé lá na cruz. Ela permaneceu de pé diante do sofrimento, ela permaneceu de pé. Ela permaneceu em pé. O sim dela trouxe o sofrimento, mas que trouxe o fim último do sim dela não foi o sofrimento. Foi, né, a salvação. Né? E a mesma coisa, né, o sim, qual foi o sim, né, que a gente dá diariamente, ou a gente deu, né, em algum momento da nossa vida, ou constantemente, né, eu sou casado, todos os dias eu dou um sim, né, diante das minhas atitudes, dos meus comportamentos, mas assim, qual o sim que você deu, que te trouxe um sofrimento, mas que você precisa diariamente renovar esse sim com responsabilidade. Porque deu um sim, apareceu o sofrimento, eu volto atrás. Né? A pessoa madura, vamos dizer assim, a mulher madura, né, a pessoa madura especificamente, ela dá um sim, aparece o sofrimento e ela enfrenta o sofrimento. Ela pede ajuda, né? Terapia, medicação, uma direção, um aconselhamento espiritual lá com o líder religioso, né? Com o padre, com o pastor. E, enfim, ela busca vencer, ficar de pé diante do sofrimento e vencer esse sofrimento. Né? Mas a pessoa imatura, o que ela faz?
como você disse, birra. Ela faz birra, senta e chora em posição fetal, né? Assim, tá, eu não estou falando para ignorar as emoções. Não, nós temos emoções. Mas vamos, aquilo que você falou é certeiro, assim, sofrer pela coisa certa. Tem um livro, né, eu não lembro o nome do rapaz, aquele cara que fala do Pega a Visão, né, que vendia água no sinal no Rio de Janeiro e tal. Um livro chamado Escolha o Seu Difícil. É a mesma coisa. Assim, escolha pelo que vale a pena sofrer. Né? Eu sempre trago esse exemplo também, dependendo do paciente, dependendo da fase ali da terapia dele, essa questão do livro, né, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, e a gente compara ali o sofrimento do matrimônio ao sofrimento do campo de concentração. Assim, tá, e aí? Você vai se suicidar? Você vai, como um monte ali no campo de concentração se suicidava? Você vai agredir o carrasco, como um monte agrediu o carrasco para o carrasco pegar e matar? Você vai esperar a morte chegar, esperar o marido ir embora? Ou você vai lutar e dar um sentido a esse sofrimento? Né? Você vai pedir ajuda, né? No caso ali, quantos cristãos também, judeus foram mortos também ali nos campos de concentrações nazistas, mas se dobravam o seu joelho diante de Deus. Né? Então ali começa a luta, primeiro espiritual e depois contra os seus afetos desordenados. Essa é a questão. As pessoas não querem buscar ajuda divina, mas também não querem adquirir o autodomínio dos próprios afetos, principalmente da raiva, da ira, da mágoa, a falta de perdão. Então, assim, a gente dá um sim, aparece sofrimento e a gente volta atrás. Né? Sendo que a gente precisa saber pedir ajuda, ter pessoas boas e maduras ao nosso lado para poder ajudar a gente a passar por essa cruz, vamos dizer assim, né? Por esse momento difícil, por esse calvário. Né? Não, e assim, nós mulheres ainda temos uma graça assim, de realmente um sofrimento, ele sempre vem também como algo para expandir o nosso coração, sabe? Nós temos uma capacidade tão grande de acolher. E aí, assim, quase que coração de mãe sempre cabe mais. O coração da mulher, assim, ele sempre está dilatando, ele sempre está aumentando. E o sofrimento, ele faz muito isso, ele amplia cada vez mais. É igual a dor de um parto. Ainda não passei por ele. Mas todas as mulheres que passaram, elas nunca se arrependem de ter conhecido ali o seu filho. Então, assim, é toda uma dor, é todo um sofrimento que aumenta ali o coração delas. Essa entrega, esse amor por mais um serzinho no mundo, né? O filho dela, aquele que esteve ali tantos meses, né, sendo ali amassando todos os outros órgãos dela. E isso também diz muito dessa natureza feminina, que ela sempre pode acolher, ela sempre está ali abrindo mais espaço para os outros. Se ela estiver na natureza feminina dela, ela sempre gera espaço. Porque até aquilo que interiormente parece que não tem mais como, do nada surge um bebê que pronto, criou um espaço. E as outras que têm gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Então ele cria espaço. Mesmo quando parece que não tem mais como. Já está tudo no lugar. Ele cria espaço. Então, assim, e expande o coração da mulher. Ela tem essa capacidade. E uma coisa que você falou é muito certa, assim. O sim, ele traz esse sofrimento, inevitavelmente. E não é passando por esse sofrimento e pronto, agora eu estou no paraíso. Não, vão vir outros e outros e outros. Né? Na vida toda de Maria, ela passou por isso. Né? Imagina a aflição dessa mãe, quando eles perderam ele por 3 dias. Que ele estava lá no templo dos doutores. Imagina essa mãe toda aflita. Eu consigo imaginar essa cena deles procurando. Cadê? E assim, saindo dessa imagem de mãe e filha, mas a gente também fica procurando, né? A gente também busca, assim, a gente precisa dessa força, né? Para conseguir passar pelos sofrimentos. E a gente também busca. E a gente, às vezes, esquece de buscar no lugar certo. Né? Então, muitas vezes vai estar procurando um lugar assim que, olha,
quando meu marido me recompensar, aí pronto, aí vai dar certo, né? Quando ele Sim. mudar, eu mudo. E não é assim. Quando você precisa de forças para passar pelo sofrimento, você muda interiormente e você busca no lugar certo. Não é na casa do pai que ele está? Não é lá que estão as suas forças? Não é lá que você vai Uhum. conseguir encontrar aquilo que você tanto procura? Então, assim, a gente vai esquecendo disso também, sabe? Deixando de se levar por outras coisas, e estando distraída na nossa caminhada e esquecendo de algumas coisas que são importantes, né? Inclusive desse Sim. acolher da mulher, esse Uhum. nutrir, esse... Você falou uma coisa que é muito importante também nessa questão do físico, né? A gente esquece disso. A gente vai só vivendo a vida, vai, ó, seguindo como está. Às vezes é a correria só do trabalho, que, pelo amor de Deus. Eu já tive uma fase que, assim, eu gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar do meu trabalho. E ficava, tipo, Nossa. eu saía, tipo, 7, chegava quase umas 10. Eu saí um Nossa. lambo de casa. Infelizmente. Nossa, Um lixo. um lixo, mas um desastre, assim. Faltava o povo me dar um dinheirinho na rua. Que horror. Mas enfim. E não era ruim só para as pessoas que me viam. Porque a gente tem que criar essa consciência assim, né? As pessoas estão ali nos vendo. E a beleza da Uhum. mulher, ela é como essa beleza própria da natureza. Ela é contemplativa. Uma mulher ordenada, né? Não é chamativa. Não é chamativa, né? Uhum. Aquela questão vulgar e tudo mais. Não. Ela traz leveza para o ambiente, onde ela estiver, ela traz essa leveza, né? Simplesmente, olha, só com a essência dela, só com a presença, ela consegue trazer É a verdade. calmaria do lugar. Ela Uhum. transforma. Não é à toa que uma mulher bonita, quando chega, às vezes fica um silêncio, às vezes fica todo mundo reparando assim. E muda. É capaz de mudar realmente. É. Então, assim, Sim, era, sim. era uma época que eu estava totalmente desatenta a isso, com nenhum amor, nenhum cuidado com os outros, mas isso também influenciava muito em mim. A nossa Uhum. externa, ela denuncia também muito como nós interiormente estamos. Então, Sim. assim, é um trabalho em conjunto que a gente vai conquistando, buscando as virtudes, mas é impossível isso não ter uma influência na nossa forma de agir, na nossa forma de vestir, na nossa forma Uhum. de falar, na nossa forma de ouvir até, né? Porque Sim. essa escuta ativa, escuta interessada, né? Então, Uhum. Sim. se isso não modificar todo o conjunto da nossa vida e ficar externalizado mesmo, a gente não vai conseguir dar esses passos para amadurecer, porque começa muito aí. Às vezes, só de começar a se arrumar, de ter esse carinho, esse cuidado com os outros, você já se sente diferente, você já se sente mais disposta, porque você está ali atraindo a sua própria essência da beleza. Isso. Eu costumo falar que a mulher ela é como se fosse uma obra de arte. Ninguém, ela ali, só por estar, ela já nos deixa contemplativos, já nos desperta uma alegria, já nos desperta Uhum. uma sensação boa e nos faz realmente parar e ver o valor que há naquilo, né? E é uma Uhum. obra de arte tão bela que foi feita por esse criador que entregou tanto valor sobre essa obra de arte, né? Pois Uhum. ele Sim. decidiu encarnar através de uma mulher, né? Redimir todos os nossos pecados através de uma mulher. Então, que grande Sim. valor que tem isso. Mas se a gente não souber dar valor a isso, a gente também não vai conseguir agir como se fosse realmente tamanha preciosidade, né? Uhum. Então a gente quer um É, diamante é, e age com um. sim, aquilo, né, Bárbara? Deus criou, fez a criação lá no Gênesis e viu que era bom. Deus criou o homem e a mulher e viu que era muito bom. Olha esse muito, né? Essa diferença.
né? A sua imagem e semelhança o criou. Então, olha a dignidade que nós temos, né? Assim, nós, homem e mulher, mas de modo especial, Deus quis nascer do seio de uma mulher, do ventre de uma mulher. Sabe? Ele não precisou de um sêmen de um homem. Ele quis um ventre de uma mulher. Olha a dignidade que Deus traz para a mulher, para o ser feminino, né? E que as mulheres são chamadas a imitar mesmo a virtude. Sim, é a criar virtude mesmo, porque a virtude salva. Então, assim, a mulher está passando dificuldade lá no relacionamento, não sei o que e tal. Se ela começa a desenvolver certas virtudes, ela vai salvar o relacionamento dela. Né? E quais virtudes seriam ideais, né, para essa mulher adquirir? Né? A gente falou um pouco da beleza, a gente falou um pouco do sofrer com sentido, né, da responsabilidade com as escolhas, né, ser responsável diante das escolhas e honrar aquelas escolhas, né? Quais que você percebe, assim, o Bárbara, né, nos atendimentos que você faz, assim, que parece que é unânime? Parece que é unânime. Pelo amor de Deus, gente, eu acho que 90% das minhas pacientes precisa dessa virtude. Qual que você olha, assim, e você percebe que precisa, assim? Eu acredito muito da fortaleza, sabe? Uhum. Para justamente dar base para as outras também. Por quê? É como se elas estivessem sempre muito frágil. A gente tem uma fragilidade, mas não é uma coisa molenga, sabe? O que acontece? Uma coisa que mais influencia, assim, que eu vejo muito em todos os atendimentos, é sempre muito influenciável por todos os lados. Ela não sabe aquilo, a potência que ela pode ser, aquilo que ela deve ser. Então ela ouve de todo mundo assim, ó. Ah, você não merece isso. Você tem que sair desse casamento. Ah, não, mas pra que ficar sofrendo? Você vale mais do que isso. Não entendendo a importância, né, do sacramento e tudo mais. Não entendendo que aquilo fará mais mal à alma dela do que amar, né? Sim. Então, assim, se cria essa virtude da fortaleza, você não se deixa levar por qualquer comentário dos outros. Porque isso que acontece, qualquer comentário, seja parente, seja de qualquer pessoa, assim, às vezes só um amigo, a pessoa é verdade, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela está sempre sendo levada pelos outros. Ela não sabe aquilo que é próprio dela, aquilo que é centro dela, não sabe discernir sobre isso, sabe? E aí, complementando, né? Essa questão da bondade é muito, mas muito próprio de nós mulheres, né? Essa questão, assim, a gente tem um olhar mais aguçado a esses sentimentos, aos Tem uma detalhes. sensibilidade maior, né? Assim, é a mulher que ouve o choro da criança, né? É a mulher que percebe a necessidade ali. Foi Maria que percebeu a necessidade nas bodas de Caná e foi falar com Cristo. Ela tem essa sensibilidade nos detalhes, né? Exatamente, é essa atenção aos detalhes. Por exemplo, uma paciente minha estava até falando com ela essa semana que ela começou a colocar flores verdadeiras dentro de casa. E ela já sentiu uma diferença, assim, sabe? Que deixou mais bonito e tudo mais. São detalhes que é muito próprio nosso feminino e que faz toda a diferença para todos da casa. Para si mesmo e para os outros. Isso alimenta a nossa alma. A beleza alimenta a nossa alma. Então, Sim. assim, é questão de detalhes. E essa atenção a gente consegue ter um olhar mais aguçado, sabe? Assim, justamente como Maria fez nas bodas de Caná. Foi ela que pediu, ela foi lá. Ela viu que, olha, tá faltando. Né? Não é bom que falte vinho num casamento. Né? E olha para você ver, foi no momento que a gente pega tanto ali, né, no pé das pessoas. Casamento é ali. É saber a realidade. Talvez se o vinho faltasse em outras ocasiões, tudo bem, fim de festa, ok. Mas o casamento não pode. Isso é uma celebração, é um casamento. Agora são duas vidas se unindo para que, olha, 3 pessoas nesse meio de relacionamento agora, né? Essa trindade
que muito representa, né, Deus Pai e Filho, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e aí essa trindade também no matrimônio, né, que vem ali a questão Sim. do marido, da mulher e do próprio amor. Então, assim, Uhum. é algo que ele já estava mostrando tanto que é valioso. Então, essa realidade, atenção aos detalhes da realidade, que eu acho que ajuda muito a pessoa. Porque, olha, meu marido saiu de casa, ou a pessoa fez isso, falou aquilo bravo comigo e tudo mais. Ele não me elogia. Tudo você vai percebendo da realidade e você vai conseguindo ter algumas atitudes bem detalhistas para conseguir ajudar naquela situação específica. É Uhum. assim que você Isso. aprende a servir, que é muito também assim, o servir, ele também é muito próprio feminino, né? Porque assim, nós temos um instinto materno, mesmo quando não somos mães. E o que a Isso que eu ia maternidade falar. não servir? A maternidade, esse senso próprio do cuidado, que é próprio da maternidade, é como se fosse instintivo, né? Mas é dom, é graça. E aí, aquelas que não podem ser mãe, né? Que ainda não são ou não podem ser mãe, tem isso dentro, esse cuidado, esse zelo, mesmo que tenha sido, que tenha uma mentalidade feminista, de ter, algum momento do dia, da semana, sempre sente essa necessidade, esse vazio do cuidado, querer zelar. É Uhum. próprio do feminino, né? Não é à toa que você vê assim, né? Ultimamente está fugindo dessas responsabilidades, está tornando cada vez mais animal, então não quer ser um ser humano com responsabilidades, então foge de filhos também. Mas não deixa de perder essa natureza de querer cuidar. Então não é à toa que tem crescido tanto os pais de pet. Porque ali pelo menos você está cuidando, né? Filho. Não é. Mas assim, por mais que você tenha um carinho, você quer estar cuidando. Entende? Então a gente Uhum. sempre quer estar cuidando mesmo, tem esse instinto. Mesmo que não tenha filhos, isso é muito próprio de ajudar o outro, de amar o outro. Essa é uma das formas que a Uhum. gente mais, assim, mostra o nosso amor. E o quanto isso faz diferença, né? Quando o homem se sente amado. E aí, algumas se confundem. Você é mãe dele? Se fosse assim, eu não casava e tudo mais. Poxa, você tá ali com a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida. E a pessoa te escolheu também para dividir a vida. Você não pode amar essa pessoa. Você fica numa competição assim, se eu dou isso, você tem que dar aquilo também. Não, Sim. não te dá. Porque por mais que pareça muito assim, né, pela nossa mentalidade de hoje em dia que a gente só quer receber, parece muito assim, mas eu vou dar demais. Não, experimente dar. Você vai ver o quanto isso dá. Há uma recompensa em nós. É como uma mãe que Sim. amamenta o filho. Poxa, eu não vi uma que não falou que não doeu. Talvez não doeu por muito tempo, mas doeu. Mas mesmo assim, estava se dando. Estava se Uhum. dando inteiramente por aquele serzinho. E recebe mordida, recebe fralda suja, recebe noite sem dormir. Não recebe, assim, recebe um sorriso, uma reação fisiológica da criança, né? Assim, conscientemente a criança não pensou, vou sorrir para a mamãe. Não, não, né? Então, assim, não recebe nada. E se doa, e se sacrifica, e dói, né? E aí, diante disso, que você está falando da maternidade, né, da mulher, tem o espírito de sacrifício, que a gente esquece, a nossa geração esqueceu desse espírito de sacrifício. E aí não esqueceu por quê? Porque é fraca. É o que você falou. Precisa da virtude e da fortaleza. Por que elas precisam tanto? Porque esqueceu do espírito de sacrifício. Né? Assim, não honram mais a palavra dada. Né? Não querem mais, literalmente, se sacrificar por quem ama. Porque o amor, né? Uma esfera do amor, o amor é desejo, o amor é intimidade sexual, o amor é carinho, o amor é afeto, o amor é toque. Mas o amor também é sacrifício. Uma dimensão do amor é o sacrifício. E as pessoas esqueceram.
As pessoas esqueceram. Principalmente no sacrifício, né? Eu costumo falar com os meus pacientes que a maior dor do mundo, ela foi a maior prova de amor do mundo. Então elas estão intimamente ligadas, né? Porque quando Cristo se entregou na cruz, tudo que ele passou agonia no horto, ele passou as flagelações, além das flagelações que já deve ter, né, todo aquele sangue, todos aqueles machucados, a coroação de espinhos. Gente, uma coroa, um espinho entrando na sua cabeça. Consegue imaginar isso? Sim. E depois carregar uma cruz, depois de todas as suas energias estarem sendo sugadas, imagina um calor e você tendo que carregar aquele peso. E aí depois você ainda sendo crucificado, aqueles pregos entrando na tua carne, mais uma vez, assim, a tua pele sendo penetrada. E aí, mas todas as humilhações, né, que a gente também fala, né? Sendo cuspido, né? Humilhando, xingado, sendo cuspido, né? Então, assim, além disso tudo, o peso dos nossos pecados ali, de todos nós, mas tudo aquilo por amor. Então, quando as pessoas falam assim, eu estou sendo humilhada pelos meus familiares e tudo mais, eles estão me chamando de trouxa por eu estar tentando restaurar meu casamento, isso e aquilo. Sim. Ele te entende. É isso. É esse o caminho que a gente faz para viver esse amor, o grande amor mesmo. Né? E aí, é muito isso. É uma coisa não está em oposto, está em sinônimo. Dois sinônimos de amor. Quanto mais a gente vive ele com essa entrega, mais a gente engrandece, cresce de coração e alma mesmo, sabe? Então, assim, e se não tiver esse ato de sacrifício também, e assim, não é grandes coisas, a gente tá falando da cruz aqui, mas ela é diária, né? Só de você, por exemplo, nós mulheres, a gente tem um problema muito grande com os hormônios. A gente tem umas flutuações realmente muito grandes. Às vezes a gente quer chorar, a gente quer rir, a gente tá com raiva e fica aquele mix de emoções que às vezes a gente fica com raiva de nós mesmos também. E fica aquela coisa. Se a gente não entende esses mini sacrifícios, a gente não vai conseguir controlar isso também. Controlar não é que a gente nunca vá e que essas emoções se aflorem. Não, mas assim, saber adequar as situações. Eu não posso falar de forma grosseira, brigando, esperneando com o meu companheiro só porque eu tô estressada, só porque eu tô de TPM. Não, eu devo entregar o meu melhor. Então, assim, se eu tô estressada, eu analiso isso em mim e eu vejo, poxa, eu tô muito estressada. Se eu render esse assunto agora, vai dar merda. Então, vou só ouvir, eu vou ali sair, eu vou falar, meu bem, a gente pode conversar isso mais tarde? Que agora eu tô com a TPM lá em cima. Espera 2, 3 dias. Espera aí um tiquinho. Olha, se depois você quiser até trazer um chocolatezinho pra mim, eu vou ficar muito feliz. Já facilita a vida do homem também, falando aquilo que você quer. Ele não tem uma bola de cristal. Você facilita a vida dele, ele facilita a sua. Né? Porque também tem isso. Não, mas ele tem que fazer por vontade própria. Não, mas se você pedir e ele fizer, também é um ato de amor. Entende? Então, assim, isso aí. Facilita a vida. Então, assim, meu bem, agora sim, deixa a gente conversar isso depois, que eu não quero ser grosseira com você e eu tô muito estressada no momento. Pronto. Isso aí, avisa, né? Pronto, resolveu. Você não precisou soltar os cachorros, não. Entende? Com a pessoa, com uma pessoa que você deveria ter tanto amor, tanto carinho, né? Porque uma coisa que eu vejo também muito invertido é que as pessoas têm muito desse amor e carinho só pelos filhos. Esquece de ter esse amor e paciência e carinho com o cônjuge, com a pessoa que você está se relacionando. E não é assim, é uma outra pessoa, um outro universo. Então, assim, a pessoa vai deixando se aflorar pelos hormônios, por tudo aquilo, pelas ideias, e esquecendo de ver a pessoa que está ali na sua frente.
esquecendo de negar-se um pouco a si para o bem do outro. Se não tiver esses mini sacrifícios que a gente fala, dessa ação sacrificial, você não consegue ver e entregar amor para o outro. Sim. Olha que interessante, né? A Aline colocou aqui. Foi maltratado, resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro. Uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Perfeito, né? Diante do sofrimento, só fica calado, espera o tempo passar e no tempo oportuno fala. Né? O que você estava falando aí, né? Que o homem não tem bola de cristal, assim como a mulher não tem bola de cristal. Literalmente, né? A melhor coisa é falar, olha, hoje eu não estou bem. Se a gente for conversar, a gente vai sair no tapa, a gente vai se estressar. Então, ó, amanhã eu converso. Amanhã a gente conversa, estou estressada hoje. Perfeito. Respeitar o espaço, né? Daí a Heloísa colocou aqui, né? Eu gosto de ficar quieta, preciso de espaço. Mas meu marido toda hora fica me perguntando, aí me irrito. É isso aí, né? Ela tá tentando, mas, né? O doido tá lá, fica lhe perguntando, fica em cima, fica em cima, fica em cima. Então, esse respeitar o espaço, né? De cada um e vão se aproximando aos poucos. Por isso que é necessário conhecer os seus movimentos interiores, né? Como você falou assim, as mulheres têm essas alterações hormonais. Então, você precisa conhecer as suas alterações hormonais, suas alterações de humor, que varia ou durante o dia, ou durante a semana, ou durante a hora, né? Questão de minutos, assim, né? Então, assim, precisa compreender, adquirir esse autodomínio, esse autocontrole, que é um fruto do Espírito, né? Um fruto do Espírito Santo, o autodomínio. Conhecer seus movimentos interiores, das suas emoções, né? Adquirir, que a gente chama em psicoterapia, regulação emocional. É preciso adquirir essa regulação emocional para saber conversar, porque na convivência com pessoas, se o estado de humor está alterado, a gente sabe que vai dar ruim, né? E aí você estava dizendo, né, o Bárbara, sobre a virtude da fortaleza, né, e a virtude da bondade na mulher, né? Eu percebo mesmo, né, e ultimamente, né, em determinado período ali do processo terapêutico, eu trago ali para a pessoa, principalmente as mulheres, né, que chegam com dificuldade no relacionamento, e eu falo, ó, você precisa ficar forte. Você precisa ficar forte no corpo, ficar forte na beleza, ficar forte na alimentação, ficar forte, assim, você começa a ficar forte no trabalho, começa a ficar forte, vai ficando forte, 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 forte. Daqui a pouco, ela aumenta o quê? A autoconfiança, né? E daqui a pouco ela fica forte espiritualmente também. Porque ela começa a buscar, ela começa a sentir disposição em fazer as coisas acontecer na vida, no cotidiano, e de certo modo ela amadurece espiritualmente, e aí ela olha para o sofrimento do relacionamento dela e ela fala assim, tá, eu vou enfrentar isso aqui, custe que custar, eu não quero saber. E dane-se quem fala contra isso, eu vou lutar e pronto, acabou, né? Então, assim, esse ficar forte em vários aspectos da vida, que é necessário para essa mulher amadurecer, né? E aí, o que eu percebo é uma impaciência com o processo de amadurecimento dela mesma. Ela não tem paciência em amadurecer e quer que as coisas aconteçam tudo para ontem, né? E não, né? Demora. Ficou 9 meses na barriga, né? Por que quer que as coisas acontecem da noite pro dia? Não funciona. Geração Tem que ter paciência com o processo. Oi? Geração fast food. Isso aí, geração fast food. Clique, né? Clicou, chegou e pronto, acabou. Né? Mas não. Tem que ter paciência com o processo de amadurecimento seu, próprio, mas também o processo de amadurecimento e conversão do outro, de quem está do seu lado. Né? De forma particular, ali, o marido, né? Paciência com o processo de amadurecimento e paciência com o processo de conversão, né? Você anda no aspecto religioso ali. Então, assim, a paciência, né? Se você falou a fortaleza, eu foco na paciência, que tem um imediatismo, uma mentalidade imediatista, assim, de querer tudo para ontem, que estraga. Estraga. Né? É isso que você percebe também no seu dia a dia, o Bárbara? Ai, com certeza. Com certeza. Porque, assim,
E trata essa questão do fast food até muito complicado também, porque muitas vezes usa Deus assim, né? Mas eu estou rezando, isso e aquilo. Não é assim. Não é, não é que Deus tem que te obedecer, é que você tem que melhorar diante das suas circunstâncias, mas não é que ele vai fazer só. Vai ficar barganhando, né? Com Deus. Não, não, não. Não dá certo, assim. Então, assim, isso de imediatismo acontece demais e acaba prejudicando, porque, assim, né, vamos pensar, você planta, você coloca uma semente ali, você rega, você cuida, não cresce uma árvore do nada. E principalmente, se você quer uma árvore forte, você quer uma personalidade forte, que isso é o processo de amadurecimento, né? Você vai melhorando, aperfeiçoando sua personalidade, então, ela precisa criar boas raízes, ela precisa estar crescendo em solo fértil, estar sendo sempre ali bem tratada para que fortaleça cada vez mais. O tempo vai ajudando com isso. Então, essa questão, sim, de Sim. querer as coisas muito rápido, você vai alcançar até pequenos resultados, mas não aquele que você poderia estar alcançando se você esperasse um pouco mais, se você tivesse essa paciência, se você continuasse ali, né, cultivando as outras virtudes, né? Então, assim, e é tão necessário tudo isso para que você consiga lidar com várias nuances mesmo dos relacionamentos, né? Eu vejo que, assim, a pessoa que ela já entendeu a realidade dela, que ela tem que aceitar a realidade dela, assim como está sendo apresentada no momento, e o que ela pode fazer diante disso, né? Não querer mudar tanto a realidade, mas se mudar perante a situação, entende? Isso. Porque a realidade você não tem um controle remoto que você pode estar controlando, não, mas você consegue moldar-se, melhorar-se para ficar mais forte durante aquilo ali, né? Então, é preciso isso, de você se colocar mais forte e justamente vem muito com o físico, igual você falou, Uhum. começa muito com o Uhum. físico, né? Hoje mesmo eu estava meio cabisbaixa, assim, sabe? Naquele dia meio morno e tal. Eu coloquei um salto. Eu estou dentro de Uhum. casa, mas eu coloquei um salto, porque isso me deixa, assim, pelo menos nos momentos que eu estou atendendo e tudo mais, né? Numa posição de, bom, pronto, estou, estou apta, estou preparada, estou aqui, Uhum. eu vesti minha armadura para lutar, sabe? É muito, não Uhum. é que isso né, você vai ficar só forte se você usar salto, não, mas ajuda-nos, ajuda mesmo a gente se sentir cada vez melhor. Como se fosse um estímulo, né? Um estímulo psicológico, assim. É um estímulo, é um objeto físico, mas tem um significado psicológico para você que te traz uma disposição interna para assim, para atender com presença, com amor, com dedicação, com atenção, né? Ali cada paciente seu, o seu estudo se torna é como se liberasse mais dopamina para te motivar a servir ali, tá presente 100%, né? Não, e funciona muito bem, ajuda essa questão da presença mesmo. Hoje eu até estava falando com uma pessoa, eu saí de um atendimento, eu tô assim, gente, eu tô em casa, né? Eu fiz aqui o meu atendimento no quarto que eu tenho aqui de extra aqui em casa. E Uhum. aí eu saí, eu tô assim, estou em casa, né? Porque um atendimento, a gente entra no mundo, né, daquela pessoa, assim, a gente é a cabeça dela, é a situação dela. E, Sim. então a gente tem que realmente entrar no máximo que a gente consegue para entender a situação, resolver aquilo dentro de nós e tentar trazer para a pessoa aquela solução e tudo mais. Né? Então, Uhum. essa presença ela foi tão grande que eu tô assim, gente, deixa eu voltar pro meu mundo aqui, deixa eu voltar pra minha realidade. Então, Sim. realmente nos ajuda muito. E assim, no meu caso foi o salto, com as outras mulheres vai ser às vezes um penteado, vai ser só um batom, vai ser só um vestido, vai ser só qualquer uma outra roupa. Então, assim, sempre Uhum. é uma atenção mesmo para aquilo que te faz estar no caminho que deveria, né? Assim,
Uhum. Mas Sim. uma outra coisa também que eu percebo muito, que eu acho que atrapalha muito as pessoas, assim, que eu vejo nos atendimentos, é falta de conhecimento mesmo, sabe? Porque, olha, eu nasci mulher, mas para eu ser uma mulher madura, para eu ser uma mulher melhor, eu não posso só seguir vivendo minha vida, sabe? Eu não é só assim, deixa acontecer. Eu preciso estar agindo ativamente sobre isso, sobre quem eu sou, a minha essência. Eu preciso saber assim, até onde eu tenho que ir, onde eu posso ir. Por exemplo, a mulher tem muita vulnerabilidade. Ela tem muita dessa questão assim de fragilidade mesmo, né? Então, assim, tem Uhum. momentos que, olha, aonde eu vou conseguir me recompor é no colo do meu companheiro, é de um abraço. Então, assim, eu Uhum. preciso estar ciente da minha essência, saber. E se eu for levada, por exemplo, num feminismo, isso vai me impedir, entende? Então, o Uhum. conhecimento, ele nos ajuda muito a sermos melhores cada vez mais dentro da nossa essência. Falta muito, muito, muito disso. Eu vejo tantas pessoas que entraram no casamento sem saber o que é um casamento. É para eu ser feliz, tem a minha privacidade, a Sim. pessoa tem a vida dela lá, eu tenho a minha, o dinheiro é dele, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, né? Eu compro o que eu Uhum. quiser. E aí a gente vai entrando num tanto de neurose, não tem responsabilidade financeira dentro de casa, a mulher compra tudo que ela quer ver pela frente. Não, mas é porque eu tenho que ficar bonita, isso aqui. Tem, mas tem. Você tem que olhar para o no geral, para o lá também. Uhum. Não consegue ver, assim, coisa que eu vejo muito também, essa questão de não dar a atenção devida a relações íntimas dentro do matrimônio. Não, mas como assim? Ele falou mal, ele falou de um jeito grosseiro comigo. Como que eu vou conseguir deitar com ele à noite? Foi só uma palavra que ele colocou de mau jeito depois que ele chegou de serviço, você encheu o saco dele. Ou às vezes ele só Uhum. realmente agiu errado mesmo, descontou e tudo mais. Assim, é muito mais tranquilo se vocês tiverem uma noite gostosa, conseguir estar ali íntimos um do outro, próximos, isso é Uhum. punitivo. E depois você fala, Sim. bem, tava pensando aqui, sabe aquele negócio lá que você chegou, você falou comigo, aquilo me fez mal, me chateou, tá? Não gostei muito do que você falou, não. Você poderia evitar na próxima, por favor? Pronto. A pessoa vai te ouvir com maior tranquilidade. Mas não, Sim. não, assim, isso eu falo que aconteceu mesmo com o paciente. Ele acabou chamando a atenção do filho e ela não gostou. E aí, à noite, quando ele foi procurar ela, não, mas como é que eu posso fazer isso? Você fez isso, isso, isso e aquilo com o nosso filho. O homem ficou calado e eles acabaram brigando depois. E nada aconteceu, Sim. nada resolveu. Entende? É como que o que eu percebo essa questão aí, o Bárbara, você falou, é como se fosse uma punição para o homem, É, né? Então, assim, é uma baita de maturidade, porque não sabe resolver outras coisas no dia a dia, não sabe, não resolve, e é uma forma de punir, né? E, e o homem, claro, ele tem que aprender, ambos, né? Precisa aprender a se comunicar melhor, ambos precisam aprender ao longo do dia, se conquistarem ao longo do dia, um conquistar o outro ao longo do dia, para chegar ao fim do dia, conseguirem terem essa intimidade com plenitude, né? Em plenitude. E o que você falou sobre buscar o conhecimento é a pergunta que tem que ficar assim, ó, como eu posso ser uma esposa melhor? Como eu posso ser uma mulher melhor? Uma, sei lá, uma profissional melhor, uma mãe melhor? Né? Claro, isso vai servir para os homens, mas vai chegar a vez dos homens também, né? Mas a pergunta hoje, a live direcionada às mulheres, né, a madura, é como eu posso amadurecer? Quem pode me ajudar a amadurecer? Olha a pergunta que interessante, né, que a mulher pode fazer. Será? Nossa, eu vi o Ademilson fazendo uma live com a Bárbara. Será que a Bárbara pode me ajudar a amadurecer como mulher? Eu acho que pode,
no processo terapêutico, no aconselhamento. Nossa, será que fulano pode me ajudar? Mas não, busca no amiga que tá no grupo da putaria lá do WhatsApp. Puta merda, aí vai dar ruim. Na Anitta. Aí vai dar ruim, não adianta. Na Anitta, aí busca cada referência que, pelo amor de Deus. Então, assim, tem que saber quem é referência para você. Eu acho que é interessante, sabe? A gente olhar e falar assim, nossa, eu tenho fulano, fulano como uma referência de pessoa, de profissional, de busca religiosa, enfim, né, de pai, de mãe. Assim, nossa, uma referência, eu quero aprender com fulano, eu quero ser igual fulano. Mas não, busca umas referências assim que, pelo amor de Deus, nossa, tá afundando, por isso que o relacionamento tá afundando. Porque assim, né, não, ouve, né, tem a questão que o Ítalo fala, né, Assembleia de Vozes lá, só tem voz ruim chegando no seu ouvido. O que vai dar? O que você vai falar? Como que vai ser o seu comportamento? Né? Então, assim, se você se alimenta de coisa ruim, é claro que vai dar ruim. Então, assim, essa busca de conhecimento, literalmente, liberta. É aquilo que o profeta Oséias vai dizer, né? Que o povo se perde por falta de conhecimento. Isso é real. Isso, sim, é muito real. É muito real. Então, assim, é livro, é live, é vídeo, é conteúdo do Instagram, do YouTube, é curso que você compra, é terapia que você faz. Sim, mas eu não tenho dinheiro, que não sei o que, tá. Sim, tá. Dinheiro terapia, eu percebo não só por atender, né, não querendo vender meu peixe, mas é um investimento para a vida. É um investimento para a vida. Com certeza, né, a Bárbara é quem ela é hoje, né, uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, graças às sessões de terapia que ela possa ter feito. E eu sou quem eu sou, um pouco melhor, não sou quem eu gostaria de ser, mas já sei que o mesmo não sou. Então, assim, sou quem sou, um pouco melhor, graças a várias sessões de terapia que eu fiz, né, e que eu faço ainda, né. Então, assim, olha só, é um investimento para a vida. É onde isso vai se refletir no seu relacionamento, vai se refletir na sua maternidade, vai se refletir no seu lado profissional, né? No seu autodomínio das emoções, principalmente, saber controlar suas emoções, né? Dominar, mas adquirir minimamente o autodomínio, o autocontrole dos seus afetos. Você não vai ser bicho. Sentiu, mordeu, né? O cachorro sente raiva, morde. Não é assim. Você sentir raiva, morde o marido, morde a criança, né? Morde no modo de dizer ali, né? Xinga, briga, grita, né? Se descompensa toda, né? Fica todo descontrolado. Não, não. Né? Você adquire ali o que você falou no início da live, o uso da inteligência e não só do afeto. Você começa a fortalecer a sua inteligência, né? A sua vontade, ela começa a ser guiada pela sua inteligência, não pelo afeto, né? E não pela raiva, pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero. Né? Então, assim, excelente essa questão de buscar mesmo conhecimento. Então, a pergunta que fica, que tem que fazer a si mesmo, né? A gente faz aí um exame de consciência, vamos dizer assim, qual conteúdo eu preciso saber, conhecer para ser uma pessoa melhor? Quem pode me ajudar para ser uma mulher melhor? Né? Ser uma esposa melhor, ser uma mãe melhor. Então, assim, eu acho que esse é o questionamento que a gente tem que fazer diariamente, né? De modo particular, vocês mulheres façam, né, diariamente, para não ficar, não cair nas armadilhas que aparecem do dia a dia, a armadilha da cultura que a gente vive, a armadilha do feminismo, a armadilha, enfim, de tanta ideia errada que aparece aí nos grupos de WhatsApp, na conversa do trabalho, nas amigas, até mesmo nos familiares, com uma mentalidade distorcida, uma mentalidade mundana, vamos dizer assim, de perdição, que acaba te influenciando em comportamentos ruins com o marido, em comportamentos ruins com a sua família. Né? Então, assim, literalmente, né, buscar o conhecimento mesmo. Certo, Bárbara? Muita diferença. E, assim, isso ajuda a você conseguir identificar aquilo que é certo e errado, sabe? Porque se você não sabe para qual caminho seguir, então, assim, você fica perdido e fica à deriva daquilo que o mundo vai te mostrar, daquilo que ele vai te induzir. E o que a gente está vendo é que está induzindo para uma perdição, assim.
é um prazer desenfreado que não dá sentido. Você pode, sei lá, pensa que você ama sanduíche. Se você só comer sanduíche o resto da sua vida, se entupir desse prazer, você acha que morre feliz? Não morre. Então, o prazer não é resposta para a nossa vida. A gente não é algo que satisfaz a todo instante. Ele é um momentâneo e com sentido. Então, assim, o mundo ele sempre vai estar induzindo, porque, assim, as maiores estrelas, os maiores ali, músicos, isso e aquilo que você tiver contato, talvez seja de influência muito negativa, porque o mundo ele está exaltando muito dessas pessoas. Estão sendo, assim, exemplo de empoderamento, disso e aquilo. Então, assim, nós mulheres somos influenciáveis, mas até por essa capacidade, assim, de fragilidade e tudo mais, mas a gente consegue justamente definir quem vai ter uma certa influência sobre nós. A gente consegue. E essa pergunta que você falou, ela realmente ela tem que estar todos os dias na nossa vida. Como que eu vou ser melhor? Como que hoje, nas minhas circunstâncias, não é no futuro? Eu vejo muito disso também com as solteiras. Ah, quando eu casar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é. Se você não começar a ser essa pessoa hoje, não vai alcançar isso lá. Não é um botãozinho, uma coisa assim, uma chavinha que vira e pronto. Você se tornou aquela pessoa. Depois da bênção do padre, aí a virtude desce, Nossa, né? pronto, recebeu tudo. Como se fosse aquele. Ai, gente, como que chama aquele desenho das meninas super poderosas? Desce o pozinho Uhum. da sabedoria, da docilidade, da bondade, Uhum. depois da paciência. Não, infelizmente não. Uhum. Verdade. Então, se não começar a praticar essas coisas diariamente, nas circunstâncias que você pode. Meu marido está fora de casa, então o que, que eu posso fazer para amar e servir? Não tem ninguém? Tem sim. Mesmo que seja por telefone, com ele ou com outras amizades e tudo mais, tu pode fazer. Então, Manda um iFood pra ele, né? dá pra fazer um tanto de coisa. Então, assim, Uhum. se você não fizer essa pergunta realmente todos os dias, assim, como que eu vou ser melhor? E se esforçar verdadeiramente, porque, olha, igual eu falei no início, a gente não vai ser perfeita. A gente não tá falando, assim, de ser perfeito, porque não tem como mesmo. Mas é você ter muita ciência, muita clareza das suas mazelas, aquilo que você comete de errado. E essa busca para que seja melhor, para que faça melhor. E Uhum. você precisa de exemplos disso. Você precisa ver isso. Você precisa saber aonde você pode chegar. Então, ter contato com as mulheres santas, ter contato com pessoas assim, né, da internet ajuda tanto, pessoas que vão te inspirar. Por exemplo, Uhum. eu tenho seguidoras que elas falam muito do jeito que eu falo que gosta do jeito que eu falo, que é aprender a falar assim, que está ajudando elas a ficarem calmas também. Bem calma, né? Bem calma, assim, bem tranquilo. Eu, Traz uma paz, de verdade, traz uma eu paz. falo com elas, é treinável, é treinável. Mas então, assim, tá vendo que não precisa estar pagando para me ouvir falar, não. De vez em quando eu apareço lá e pronto. Vocês vão... E isso já tem Uhum. influência. Então, assim, é algo que se você estiver disposto, se você estiver atenta, você vai pegar. Obrigada, Ariadne. Traz mesmo. Você vai Viu? pegar. Traz paz, né? Você vai conseguir pegar aquilo que vai te acrescentar. Entende? Obrigada, Heloísa. Obrigada, gente. Fiquei feliz agora que minha voz trouxe tranquilidade para vocês. Então, se você estiver atento a esses detalhes, vai conseguir pegar para agregar a tua personalidade para que você seja melhor. E não se engane, Uhum. mesmo que ache ruim a Anitta, mas que você, se você estiver tendo contato com ela diariamente, você vai achar aquilo belo e vai repetir inconscientemente aquilo. Então, aquilo que você mais tiver contato, mais vai aparecer nas suas atitudes. Então, tem que ter muita, muita, muita atenção a isso, né?
E uma coisa Sim. também que eu queria que a gente falasse também é essa questão da responsabilidade. Um pouco mais disso. Porque eu acho que Uhum. tem muita mulher fugindo de responsabilidade. Fugindo de assumir aquilo que deu o seu sim. Ou aquilo que é próprio da circunstância dela. Uma mulher adulta que está trabalhando, ela, por exemplo, não pode deixar um emprego do nada e sabendo que os pais vão bancar ela, só porque ela está insatisfeita com o trabalho. Isso eu vi acontecer, entende? Foi uma Sim. paciente que eu atendi, assim. Então, assim, isso é falta de maturidade também, porque você coloca, às vezes, um peso numa pessoa que ela não consegue te ajudar. Até consegue, mas é inapropriado, entende? Você adulta, você é Uhum. responsabilidade. O trabalho não tá dos melhores, ok, mas trabalho é para ser trabalho mesmo, trabalhoso. É para você ter ali o financeiro para que você conquiste outras coisas melhores, mas assim, você não larga daquilo e deixa com que outra pessoa tome das suas contas uma responsabilidade. Entende? E isso é É aquilo, né, Bárbara? O apóstolo Paulo vai falar: quem não trabalha não deve comer. Né? O apóstolo Paulo vai falar: quem não trabalha não deve comer. Pronto. Né? Imagina se fosse levar o pé da letra. Pelo amor de Deus, não seja um peso para as pessoas que estão ao seu redor. Né? É claro que, estou desempregado, não consigo emprego. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Né? Vamos com calma, com calma, com calma. Mas assim, não seja um peso. uhum, Quando você traz essa questão da responsabilidade e tal, literalmente, né? Assim, a pessoa não trabalha e consome demais. uhum, Né? A exato, pessoa, ou ela trabalha e é irresponsável com o dinheiro próprio. uhum, Né? E literalmente, quem é irresponsável, né? Se a gente for pensar bem, quem tem atitudes irresponsáveis e é impulsivo demais? É o adolescente. É o adolescente que não tem nenhum cérebro formado, né? E é impulsivo, é inconsequente, não pensa no futuro, não pensa nas consequências, uhum, né? É inconsequente, literalmente. sim, Então, assim, tem um livro do Paulo Vieira, né? Um coach lá chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Assim, literalmente, é bom ler. Ele é pequenininho, baratinho, assim, é bom ler. Porque assim, caramba, eu não sou responsável nem com minha cama, nem com a cozinha, nem com meu cabelo, nem com minha unha. Como que eu vou ser responsável com uma vida, assim, um filho, uma vida? sim, Então, uma alma, vamos aprofundar ainda mais, uma alma confiada a mim. Caraca, isso é muito grave, é muito grave. exato. Se a gente começar a parar e pensar com calma, Uhum. a gente podia ficar aqui uma hora falando só dessa responsabilidade com uma alma. Não daria para abranger tudo ainda. Isso aí, ia ficar ainda morto. Ia faltar tempo. Exatamente. Não, e assim, tocando nesse assunto também de alma, aqui eu dei o exemplo de um trabalho, né, de responsabilidade de um trabalho, de uma questão financeira. Mas a Uhum. responsabilidade do matrimônio. Olha, desde aquelas que, olha, ainda Sim. nem chegou questão de separação, não, mas ela já fala mal do marido, já fala mal das pessoas ali dentro da casa dela para os outros. Uhum. E aí depois também, se sai de casa, fica uma coisa assim, pedindo conselho aos pais, é uma coisa assim, como se os pais pudessem resolver a situação que ela está. Então, assim, é uma. É justamente isso de não pegar responsabilidade pelas coisas, de uma falta de Uhum. autorresponsabilidade mesmo, de entender que você tem que agir, você tem que fazer aquilo. Não é outras pessoas que vão estar resolvendo. Algumas pessoas Sim. que, que estudaram, que estão ali no caminho para te ajudar, é uma coisa, e também não são elas que vão resolver. Elas vão te ajudar, Uhum. e é você que vai ter que fazer, Uhum. né? Então, Sim. assim, Sim. a pessoa que não tem isso bem claro de se autorresponsabilizar e se colocar nessa posição de não vou jogar um peso naqueles que não querem, que não podem resolver meus problemas, elas ficam presas nisso e acaba ficando até frustrada, porque se você conta e você compartilha, as pessoas ficam tentando
né? Ou dá uns conselhos ruins, uns não sabem o que fazem, e aí você fica pior, você fica frustrado, porque você cria uma expectativa daquilo te ajudar e não te ajuda. Assim, Sim. você coloca peso desnecessariamente, sabe? Uhum, uhum. Sim, sim. Bom, Bárbara, eu acho que é isso, né? Estamos aí já quase 1h30 de live. Misericórdia, sério? Sério, ó. 1h20 já, 1h26 já. Misericórdia, passou muito rápido, não? Papo bom, né? A gente nem vê o tempo passar, né? Coisa boa, assunto bom, assunto agradável, né? A voz agradável aí, né? Que traz paz, né? Coisa boa, assunto bom, né? Bom, você tem mais alguma coisa para a gente poder finalizar essa live? Alguma mensagem final para o Não, pessoal que acompanhou a gente durante essa live ou que estão aqui até agora, né? eu só queria que realmente ouvissem isso com muito carinho, com muita atenção. A gente precisa estar moldando a nossa personalidade, a nossa essência como mulher, para que a gente consiga realmente extrair o melhor. A gente pode a cada dia ser um pouquinho melhor dentro das nossas circunstâncias. Então, se precisar de ajuda, é, entre em contato, haja, sabe? Se você se percebe imatura, sempre é tempo, sabe? Sempre é tempo de, olha, na verdade já passou do tempo para todos nós. Tem que estar buscando, tem que estar agindo. Começa logo, porque você vê grandes frutos disso, né, na sua própria vida e na vida dos outros também. Faz Uhum. sentido. É isso que nos preenche e nos ajuda a dormir melhor à noite, vamos dizer assim. Sim, sim. E uma coisa que eu percebo, o Bárbara, e o pessoal que está aqui agora, né? Essa falta de crença, né? Essa falta de fé no processo de mudança. Tipo assim, eu tô assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. Então, assim, não acredita mais que vai conseguir mudar ou amadurecer, sabe? Que eu percebo, mas nossa, eu tô com essa idade, nossa, mas eu sou casada, nossa, eu tenho um filho, eu vou conseguir mudar ainda? Vai, vai, assim, nunca é tarde, né? Assim, é possível, né? A questão é, você quer mudar? Tem eu, tem a Bárbara, tem outros para poder te ajudar, tem o líder religioso lá para te ajudar em determinados aspectos. Assim, é possível amadurecer. Essa é a questão, porque tem gente que não acredita que é possível, acha que é tipo, sei lá, fantasia, ou então acha que fulano nasceu pronto, acha que ciclana já nasceu pronta já, por isso que é madura, por isso que é uma boa mãe, por isso que é uma boa esposa. Não, não, não nascemos prontos, não nasceu pronto, estamos em constante construção. Como dizia lá do salmista, né? Nós somos uma obra inacabada. Né? Terminai, Senhor, vossa obra inacabada. Né? Vai rezar o salmista lá. Né? Então, assim, acredite no processo de mudança. Eu acho que essa é uma mensagem final que eu trago. Né? Acreditar no processo de mudança. Muito bom. Certo? Fechou. Então, obrigado pela participação, boa, frutuosa. Se precisar, estou à disposição. O pessoal que acompanhou a gente, né, que depois vai ver essa live também, tem eu, procurem a Bárbara também para terapia, para terapia de casal, terapia aí de reconstrução no relacionamento, né? E a gente está à disposição para ajudar vocês. É isso. Obrigada novamente pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Obrigada a todo mundo que participou e que vai ver aqui depois gravado. E conta aí com a gente que estamos aí juntos para ajudar. Até mais, Bárbara. Tchau, tchau, hein? Tchau.